Ou seja, o errado virou certo. E está conseguindo mexer a cabeça de muita gente. Olhe para mim, como muitos meninos dizem o seguinte: eu vou trabalhar para receber um salário no final do mês? Não, meu irmão, eu vou dar meu jeito. E ele já consegue entender que ele fazendo o errado é certo. E quando a gente vê governos, homens que foram colocados com o voto de pessoas, favorecer o mal explicitamente, não é mais camufladamente, não, é explicitamente. Sabe qual foi hoje o adendo que a excelência presidente da república, que a gente mesmo não concordando tem que chamar de excelência, a excelência presidente da república fez? É que dizia o seguinte: não pode pegar dinheiro público para favorecer destruição da família tradicional, apoiar o aborto e invasão de terra. O que é que o governo faz? Veta. Não, isso aqui está errado. E o que é que muita gente está fazendo? Não, pastor, é assim mesmo. E se você se manifesta, o errado é você. Esse pastor é problemático, esse pastor é do mal, esse pastor não é de Deus. E quem é de Deus? É o pastorzinho paz e amor, que está no mesmo barco e agradando a maloca. Mas homem de Deus não agrada a maloca. Homem de Deus agrada aquele que ele chamou. Os maloqueiros não gostam de homem de Deus. Você nunca vai ver um maloqueiro gostar de profeta. Maloqueiro gosta de maloqueiro. Agora olha que coisa: Deus é a fonte da verdade. Repita comigo, 1, 2, 3 já. Deus é a fonte da verdade, que Ele revelou a verdade acerca de si pela criação. Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. O céu anuncia a glória de Deus. Agora olha Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. Dos céus, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Presta atenção, porque tem que aprender a ler. A gente está vivendo uma geração que não sabe ler, vive em cima daquilo que ele quer entender. Olha o que o texto diz: não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Quem é que não deixa? Quem está contaminado pelo relativismo. Assim como um tempo atrás o povo era proibido ler a Bíblia para não entender que adorar imagem de escultura era pecado, o que foi que a Igreja Católica fez? Para poder dominar as pessoas, para que elas continuassem adorando imagem, para que elas continuassem seguindo os ritos da Igreja Católica, ela fez o quê? Ela proibiu que as pessoas lessem a Bíblia. E as pessoas ficaram anos e anos sem poder ler as Escrituras. Aí foi que Martinho Lutero fez a reforma protestante. Disse: não, bora ler a Bíblia. Hoje tem uma outra modalidade. Qual é a modalidade? Não é proibir ler a Bíblia, é distorcer o que a Bíblia diz. Diga comigo, é pior do que não ler. Porque hoje você vai ver pessoas ler o texto e interpretar o texto na cara dura, como se ele fosse o que ele não está dizendo que é. Então esse tempo é o tempo mais perigoso, porque as pessoas não querem os outros que você conheça a verdade. Diga comigo, não é uma, é a. Esse texto aqui já dá um tiro na teoria do relativismo. Aqui não está dizendo uma verdade, aqui está dizendo a verdade a respeito de quem? De Deus. Agora olha o versículo 19. Deus castiga essas pessoas.
Ah, então esse Deus de amor, Ele castiga. Porque no mundo relativismo, Deus é paz e amor. Não tem esse negócio de castigo. Esse negócio de castigo é coisa de gente ultrapassada. Deus castiga essas pessoas. Por quê? Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está claro para elas. Por isso o próprio Deus, quem lhes mostrou isso. Ou seja, quem é que a palavra aqui está dizendo que será castigado? Quem, conhecendo o texto, não quer se render a ele. Conhecendo as Escrituras, vive como se não as conhecesse. Então tem gente que tem o conhecimento da palavra, mas não obedece a palavra. Aí o texto diz: se prepare, Deus vai castigar você. Agora olha o versículo 20. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Não há desculpa para não entender, porque o que é necessário entender está sendo visualizado. Deus deixou para todo mundo ver. Está aí. Deus criou todas as coisas, mas a criatura se rebelou contra o Criador. Mas vamos andando. A Bíblia é a verdade. Diga comigo bem forte: a Bíblia é a verdade. Então vamos ver o que diz 1 Coríntios 2, 9 e 10. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora olha o versículo 10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examinou tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos. E o Espírito revelou o seu segredo. Através de quê, pastor? Das Escrituras. Agora olha Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Olhe para mim, você não pode querer ouvir palavras de alguém que está inventando e não está pregando o que está nas Escrituras. Paulo chega e diz: eu não inventei o que eu estou pregando, eu estou pregando o que está escrito. Agora olha o versículo 12. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Agora olha esse texto e marca na tua Bíblia, que é um texto muito conhecido, que desmonta a tese, a teoria do relativismo. João 17, 17, que todo crente tinha que gravar esse versículo. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Tem um versículo que é mais claro: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como é que alguém diz que não existe verdade absoluta, se as Escrituras estão dizendo a tua palavra é a verdade? Aqui está a verdade de Deus para nós. O que está escrito aqui é a verdade de Deus para nós. Quem acompanha o noticiário viu que teve um debate aí um tempo atrás, e teve um grupo que foi à Câmara dos Deputados e disse o seguinte: o nosso problema do Brasil é esse povo que acredita cegamente na Bíblia. Porque esse povo a gente não consegue manipular eles.
Eles acreditam no que está na Bíblia. Ainda diz, pasmem, eles acreditam naquele livro. É verdade, esse daí está perturbado, mas falou a verdade. A gente crê piamente que toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa. A palavra de Deus é a verdade. É por isso que você está vendo crente já defendendo o aborto. Por quê? Porque já entrou no relativismo e já não crê mais na palavra. Então, não é a cultura que determina quem é a verdade, é o Todo-Poderoso que determina quem é a verdade. Vamos andando. Fidelidade na pregação da palavra. Repita comigo isso, 1, 2, 3 já. Fidelidade na pregação da palavra. Não podemos pregar outro evangelho. Gálatas 1:8. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Paulo chega e diz assim, se eu mesmo um dia bater a cabeça, chegar aqui e pregar um outro evangelho diferente do que eu já preguei, não aceite não, eu estou debaixo de maldição. Porque repita comigo, o importante não é o pregador, é a mensagem. Diga comigo, eu rompo com o pregador, mas não rompo com a mensagem. Ah, pastor, mas ele é gente boa, mas ele já pregou, mas Deus já usou. Mas está pregando outro evangelho? Está debaixo de maldição. A Bíblia diz, seja amaldiçoado. 2, não podemos adulterar a palavra. Olha o que diz 2 Coríntios 4:2. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Grave esta frase. Nem falsificamos a mensagem de Deus. Irmão, a gente está vivendo na época da falsificação. O cara está com o chapéu da Nike, mas não é Nike coisa nenhuma. Ele comprou de R$5. É R$5. Você anda nessas grandes cidades aí, você vê o tênis. Aí um tênis da Nike. Quanto é um tênis da Nike? 400, R$500. Você acha de quanto? De 90, 80. Aí o cara bota lá da Nike, né? Aí mostrou essa semana um cara que foi assaltar outro. Quando pegou o tênis pensando que era da Nike, disse, mas uma porcaria dessa, leve! Nós estamos vivendo a falsificação. Você pega o carro, para em um posto para abastecer, a gasolina está falsificada, aí bate o motor do carro. Sim ou não? Você vai comprar um produto, o produto é falsificado. Agora olha para mim, um bocado de gente, irmão, querendo Deus, vai para uma igreja, chega lá, a mensagem é falsificada, o pregador é falso, o evangelho é falso. E pior do que um tênis falsificado é a mensagem falsificada. Porque o tênis falsificado, ele acaba rápido, você vai ter que gastar mais dinheiro. Mas a mensagem falsificada leva pessoas ao inferno. Mas Deus está levantando uma geração que vai pregar a verdade absoluta. Esse negócio, não, porque o povo não vai gostar. Quem quer morar no céu não quer ouvir mensagem adulterada. Olha que coisa linda, Apocalipse 22:18. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará. Sabe o que João está dizendo? Se alguém adulterar essa palavra, Deus vai pegar as pragas deste livro e vai botar em cima dessas pessoas. Os falsificadores da palavra, para agradar, para ter o que eu vou falar mais na frente. O perigo de uma interpretação equivocada. Sabe o que Paulo está dizendo, Timóteo? Olha para mim, Timóteo. Eu vou aqui resumir.
Paulo na prisão, Paulo na prisão, fria, mandando uma carta para Timóteo: meu filho, venha rápido. Agora eu já vou te avisando, prega a palavra, não falsifique a palavra, porque vai chegar dia que eles vão falsificar a palavra. Eu estou indo, mas a palavra não está indo, a palavra fica com você. Prega a palavra, Timóteo. Agora, quando você interpreta o texto errado, é pior do que não ensinar. Porque não ensinar, pelo menos você diz: eu não sei. Agora, quando alguém interpreta errado, você vai dizer: eu sei, mas sabe errado. Olha o que diz 2 Pedro 3,15. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Versículo 16. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos da fé explicam de maneira errada. Que os ignorantes e os fracos na fé não têm a humildade de ir aprender e interpreta o quê? Errado. Ensina errado. E ele diz o quê? Como fazem também com outras partes das escrituras sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Ninguém que distorce a palavra vai ficar impune. Ninguém.